A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, esta semana Deus me deu uma palavra, me trouxe uma palavra ao meu coração, que está escrito no livro de Mateus, que fala da parábola das 10 virgens. E então, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram o azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram, todas as dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meus irmãos, esta semana eu estive meditando nessa palavra e Deus falou muito ao meu coração a esse respeito. E Deus me disse: filha, eu quero conserto. Eu quero que o meu povo se conserte. É tempo que o meu povo se conserta. Então o Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra para te dizer, para você que está entrando aí: creia no sacrifício do Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, creia que o Senhor Jesus está voltando, para que o Espírito Santo habita em você. Creia na obra do Espírito Santo, creia em Deus, creia no sacrifício da cruz, para que o Espírito Santo habita na sua vida. Amados, a Bíblia diz que havia 10 virgens, que havia 5 insensatas e 5 prudentes. Que as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Então Deus tem me chamado a atenção que há muitas pessoas e muitos cristãos que estão levando uma vida de qualquer jeito, que estão sendo insensatos, não estão sendo prudentes, assim como as 5 virgens são prudentes, que é tempo de conserto, que é tempo de se aproximar mais de Deus, porque o tempo está próximo, assim diz o Senhor. Meus amados, a Bíblia diz que as prudentes, porém, levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas, e tardando o noivo, todas elas se cochilaram. Meus irmãos, a Bíblia diz que tardando o noivo, todas elas se cochilaram. E é isso que está acontecendo com as pessoas hoje em dia. Vivemos um tempo onde muitas pessoas, muitos crentes, pensam que Jesus não vem mais. Pensam que o Senhor não vem mais. Pensam que Jesus ele está atrasado. E muitos estão dormindo na fé. Muitos já esqueceram do princípio bíblico, dos mandamentos de Deus. Muitos já se cansaram. Muitos já abandonaram a igreja, já abandonaram os caminhos de Deus. E Deus me disse para dizer que tem muitas pessoas que estão aí, que estão cansados na caminhada.
estão cansados na caminhada porque acham que Deus está atrasado, acham que Jesus já não vem mais, que a promessa que ele fez há 2000 anos atrás, que ele já se esqueceu, que não vem mais. O inimigo tem sussurrado no seu ouvido dizendo: olha, abandona a tua fé, abandona os caminhos de Deus, que Jesus já não vem mais, vai viver a tua vida. E muitos têm abandonado os caminhos de Deus, muitos têm voltado para o mundo. Então Deus, ele chama atenção para você que está aí, você que acabou de entrar aí, que está vendo esse vídeo. Saiba que Deus, ele te chama atenção para que você crê na sua palavra, para que você volte aos princípios bíblicos, para que você volte aos seus caminhos, porque o tempo está próximo, para que você creia no Espírito Santo, para que ele possa habitar em você. Creia para que o Espírito Santo habite em você. A Bíblia nos diz que essas 5 virgens, amados, meus irmãos, essas 5 virgens que tinham, as lâmpadas delas estavam cheias, era a fé. E Deus me diz que tem muitos cristãos que estão perdendo a fé, que têm as suas vasilhas vazias, porque estão perdendo a fé. Já esqueceram da palavra, já esqueceram das promessas do Senhor. Que muitos já dormiram na fé. Mas Deus, ele diz que é tempo de acordar, que o noivo está próximo, que o Senhor Jesus está próximo. É tempo de acordar, é tempo de voltar aos princípios bíblicos. Então, meus amados, e no versículo 6 diz que: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis que o noivo sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Meus amados, a Bíblia diz aqui que à meia-noite ouviu-se um grito e o noivo saiu ao encontro. E todas aquelas virgens, elas se levantaram e se prepararam com as lâmpadas. Mas as insensatas, meus amados, são aquelas pessoas que negligem a palavra de Deus, não vigiam, não estão na vigilância. Deus diz que é tempo de vigilância. Se você tem estado fora dos caminhos de Deus, saiba que Deus, ele te chama ao conserto, ele te chama de volta, ele te chama ao primeiro amor, porque o tempo está próximo. Que nós vivemos nos últimos dias aqui na terra. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Meus amados irmãos, aqui a Bíblia diz que as insensatas disseram às prudentes: dai-nos os vossos azeites, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E Deus me disse que tem muitos cristãos que vão ser pegos de surpresa. Que no dia da vinda do Senhor Jesus, muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos vão pensar que as suas lâmpadas estão acesa. A lâmpada quer dizer a fé, que estão preparadas. Muitos vão pensar que estão preparados para subir, mas afinal eles não estão. Muitos vão pensar que estão preparados para ir para o céu, mas afinal não estão, porque não se prepararam. E depois, na última da hora, muitos vão querer entrar. Muitos vão querer dizer: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar, assim como essas virgens disseram. Assim como essas virgens disseram: deixa-nos entrar. Amém, amados? A Bíblia diz que depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Essas virgens que vieram, que disse o Senhor, abre-nos a porta, são essas virgens insensatas que não foram prudentes. Deus me disse que tem muitos cristãos que não estão prudentes, que não são prudentes, que têm feito a obra de Deus de qualquer maneira, que não têm estado em vigilância. E o Espírito Santo de Deus me diz aqui que tem muitos que estão cansados na caminhada,
por causa de uma tribulação, por causa de uma perseguição, por causa de uma traição e por causa de um problema aí familiar. Mas saiba que Deus é a tua força. Deus é aquele que te dá a força para prosseguir. Mesmo diante dessa situação, a Bíblia diz que mesmo diante dessa situação, você não pode abandonar a sua fé. É neste momento que você tem de mostrar para o seu inimigo que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz, meus amados, Jesus ele disse que no mundo essa é a realidade que nós temos de guardar, porque não é por causa da tribulação que a gente abandona a nossa fé. Porque Jesus ele nos disse na sua palavra, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus ele diz que mesmo que você passe por uma tribulação, ele vence junto contigo, ele te ajuda a passar por essa tribulação, ele te dá força para suportar essa tribulação, mas o que você não pode abandonar é a sua fé. A fé é o combustível que te ajuda a avançar. A Bíblia diz que as virgens que não tinham lâmpadas acesas, a lâmpada acesa significa a fé. E como é que a gente mantém a nossa lâmpada acesa? É estar em oração todos os dias, estar em comunhão com Deus em todos os dias, é louvar a Deus todos os dias, mesmo no meio da tribulação. Eu sei que por muitas vezes, no meio de uma provação, no meio de uma perseguição, no meio de uma decepção, é muito difícil guardar a fé. É muito difícil, mas Deus ele te diz, mesmo dessa situação, filho, filha, prossiga. Prossiga, não deixe que o inimigo rouba a tua fé. Não deixe que o adversário rouba a tua fé. Deus ele te diz que Ele é o Deus que aumenta a tua fé. Se você crê, amém, amado. Meus irmãos, o tempo está próximo. O tempo está próximo e o Senhor Jesus nos diz, assim diz aqui nessa palavra. E ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois que não sabeis nem o dia e nem a hora. Esta parábola, o Senhor nos deu essa parábola, nos faz uma comparação com as 10 virgens, com as 5 insensatas, 5 prudentes, para nos meter em guarda, para que a gente seja vigilante, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus ele virá. Ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã. Então, Deus ele nos chama a atenção. Para você que está entrando aí, Deus ele te chama a atenção, que é tempo de estar em vigilância. É tempo de vigiar, pois não sabeis nem o dia nem a hora que o Senhor virá. Amém, amados? Então creia, para que o Espírito Santo esteja contigo, para que o Espírito Santo esteja com você e que para quando o Senhor vier, você possa estar preparado. Amém? No livro de Deuteronômio, capítulo 4, a Bíblia diz, Deus ele diz, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para observares, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Deus ele diz na sua palavra para que você observe os seus estatutos. Deus ele te chama a voltar aos princípios bíblicos. Para você que está fora dos caminhos do Senhor, Deus ele te chama a atenção. O Senhor Jesus ele te chama a atenção. Filho,
filha, é tempo de voltar aos princípios, é tempo de guardar os estatutos, os preceitos, os ensinos, para que observes, para que a fim de que vivais e entrais e pessoais à terra que o Senhor teu Deus, o Senhor Deus dos vossos pais, vos dá. Então, os mandamentos de Deus, ele traz vida. Jesus, ele diz na sua palavra: aquele que me ama, também guardará as minhas palavras. Então, se a gente diz ao Senhor que a gente ama Ele, se a gente diz ao Senhor Jesus que a gente ama Ele, que a gente quer seguir Ele, Jesus disse que aquele que não pega a minha cruz e não me siga, não é digno de mim. Então, a gente tem de pegar a nossa cruz, a gente tem de guardar os estatutos, guardar os mandamentos do Senhor, guardar a nossa fé, para que o inimigo não roube a nossa fé. Porque o diabo, ele tem uma estratégia, meus amados. A estratégia do diabo é imitar as coisas de Deus. Ele imita as coisas de Deus, ele observa aquilo que os cristãos fazem e imita as coisas de Deus e faz parecido com as coisas de Deus e faz para as pessoas do mundo e mesmo para os cristãos, aqueles que estão fora do caminho de Deus, porque ele sabe que se ele fizer algo, se ele fizer o milagre que é falso, se ele realizar um desejo do coração da pessoa, e ele está enganando a pessoa. É por isso que a gente não deve fixar os nossos olhos nas coisas materiais, a gente não deve fixar os nossos olhos nas bênçãos materiais. Porquê? Porque é nessa área que o inimigo pega as pessoas. A gente deve estar em comunhão com Deus na oração, orar e vigiar, porque tudo o que está aqui é passageiro. A gente não deve colocar o nosso coração, é por isso que a gente não deve colocar o nosso coração nas coisas materiais, porque o inimigo, ele tenta enganar as pessoas com as coisas materiais, com as riquezas dessa terra, com os bens materiais, para fazer com que as pessoas... Hoje em dia o que está acontecendo é isso. O diabo tem enganado muitos cristãos com as bênçãos materiais, mesmo dentro das igrejas, fazendo falsos milagres, prometendo coisas às pessoas e fazendo falsos milagres, e para que as pessoas pensam que é Deus, para que as pessoas pensam que é Deus, para que as pessoas pensam que está tudo bem, para que as pessoas ficam estagnadas, para que as pessoas levem uma vida pacífica, para que as pessoas não observam a palavra de Deus, para que as pessoas pensam que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque na realidade o Senhor Jesus nos chama a atenção que a gente tem de guardar os mandamentos, que aquele que me ama guardará também as minhas palavras, que a gente deve estar em vigilância, observar a palavra de Deus, e para que no dia do arrebatamento, para que nesse dia, quando esse dia chegar, no dia que o Senhor Jesus vier, as nossas lâmpadas possam estar acesas diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então recebe essa palavra. Deus, ele me trouxe essa palavra no meu coração esta semana para trazer para os irmãos que é tempo de vigilância, que é tempo de conserto, que é tempo de voltar ao primeiro amor, porque o Senhor Jesus está às portas. O tempo está próximo. Amém? Meus amados irmãos, eu peço aos irmãos que os irmãos me ajudem a fazer a obra de Deus. Você está me ajudando a fazer a obra de Deus quando você compartilhar esse vídeo nos seus redes sociais, quando você compartilhar esse vídeo com um irmão que está precisando de uma palavra de Deus. Você está me abençoando quando você deixa o seu joinha, quando você se inscreva no canal. Me ajudem a fazer a obra de Deus, me ajudem a levar essa palavra aos corações daqueles que precisam, porque quando você está compartilhando a palavra de Deus, você está fazendo a obra de Deus. E creia que eu estarei orando. Você pode perguntar: missionária Cristina, você ora? Claro que eu sou uma pessoa que eu oro. Eu oro porque se eu não orasse, eu não ia estar aqui. Porque
a vida cristã não é fácil e a gente não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Então eu peço a todos aqueles que compartilharem esse vídeo e todos aqueles que se inscrevem no canal. Eu oro por todos aqueles que se inscrevem no meu canal. Eu estarei orando por vocês. Eu tenho aqui um caderno. Eu tenho um caderno aqui de oração, onde eu anoto o nome das pessoas que estão inscritos aqui no meu canal, que compartilharem esse vídeo, para que Deus venha abençoar a vossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então eu peço que os irmãos me ajudem a fazer essa obra, tá bem? Compartilhe, envie esse vídeo para as pessoas que precisam, porque o tempo está próximo. O Senhor Jesus, ele chama atenção para aqueles que estão fora do caminho do Senhor, para que voltem para o caminho do Senhor, para aqueles que abandonaram a sua fé por causa de uma traição, por causa ouviu algo que não lhe agradou, por causa de uma decepção. Então não coloque o que eu lhe digo, não coloque os teus olhos nos homens, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não confie no homem, mas confie no Senhor, confie em Deus, porque Deus, se o homem, eu digo, meus amados, se o ser humano ele não tiver o Espírito Santo de Deus, então a gente não deve colocar a nossa confiança nos homens, nos seres humanos. Se a pessoa ela não tem o Espírito Santo de Deus, se a pessoa ela não anda nos caminhos de Deus, porque a gente também tem de ter discernimento. Deus ele diz que nós temos de ter discernimento, que a gente deve meter à prova todos os espíritos. A Bíblia diz, porque muitos espíritos já entraram no mundo. Então, a gente deve meter à prova todos os espíritos. Então, para você que está vendo este vídeo aí, o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, está sobre você. O Espírito Santo te diz, se eu estou aqui falando, se essas palavras que eu estou aqui falando veio de mim ou veio de Deus. Porque a Bíblia diz, examinais as Escrituras. Então, as palavras que eu estou aqui trazendo aos irmãos não veio de mim, veio de Deus, porque foi o próprio Deus que me trouxe essa palavra através da oração, para que eu traga essa palavra aos irmãos, para que você creia na palavra, para que você guarde a palavra, porque o tempo está próximo, para que você guarde a sua palavra, para que o inimigo não roube a sua fé, para que o Espírito Santo habite em você. Porque a Bíblia diz, Deus ele diz na sua palavra, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, para se aproximar de Deus, você tem que ter fé. E mesmo que a tua fé seja pequenina, de um tamanho de um grão de mostarda, você diga a Deus: Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé para que eu possa ser salvo. Acrescenta a fé da minha família para que eu possa ser salvo. Então, se a tua família, se você tem orado, você que está aí, você tem orado pela sua família e a sua família ainda não é convertida, saiba que Deus ele te diz: ore pela sua família e peça ao Senhor que acrescente a fé da sua família, que acrescente a vossa fé, para que no dia do Senhor, quando o Senhor ele vier, que ele possa vos encontrar com a fé, porque ele diz na sua palavra: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor há de virá. Amém? Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Saiba que Deus ele nunca abandona o justo, que Deus ele conhece o teu coração, ele sabe o tamanho da sua fé, que você persevere na oração, tá bom? Eu estarei aqui orando por todos aqueles que compartilharem este vídeo, e que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Fique na paz.